E aí, pessoal, hoje nós vamos estar abordando o processo ensino-aprendizagem da criança com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade. Agora, antes de nós entrarmos no processo, antes de nós entendermos e compreendermos como que se efetua, essa criança em sala de aula, como que tem que ser o dia a dia dessa criança, como nós vamos estar inserindo o processo ensino-aprendizagem, entender essa criança melhor. O primeiro passo que nós precisamos é ter consciência, é não rotular essa criança. Porque a criança com TDAH, com transtorno, a palavra já diz, é um transtorno com déficit, a falta da atenção, junto com a hiperatividade. Então, a partir do momento que a gente se depara com uma criança com essa característica, com esse perfil, primeira coisa que a escola, quem não conhece, quem não sabe, quem não tem noção do que se passa no todo esse processo dessa criança, é rotular essa criança como: ele tem preguiça para copiar, ele não gosta de copiar, ele é agitado, ele só quer fazer bagunça na sala, ele não para em sala de aula, ele agita todo mundo, ele agita a aula, ele agita o colega do lado. Lembrando que nós precisamos nos atentar que essa criança não tem esse comportamento porque ele quer. Essa criança não tem esse comportamento porque ele quer atingir a aula, ao professor. Não, não. Primeira coisa que nós precisamos entender e compreender é isso. Essa criança ela precisa de ajuda. O adulto em sala de aula é o professor, é o educador. Em casa é o responsável, o pai, a mãe, uma babá, uma avó, quem está ali no dia a dia. O adulto que faz parte do dia a dia dessa criança é que precisa entender a necessidade focal dessa criança e administrar isso de uma forma que essa criança consiga se desenvolver, consiga aprender. Então, para que isso se efetue, isso aconteça de forma correta, primeiro passo, gente, não vamos usar rótulos. É preguiçoso, não copia porque não gosta, só quer fazer bagunça. Ele já chega querendo agitar a aula, já chega catucando os colegas. Não vamos rotular, vamos entender essa criança, vamos estudar isso aí. É isso aí, gente, estudar essa criança. Vamos dialogar com essa criança, vamos ver o que realmente são os bloqueios dessa criança, porque a hiperatividade vem como uma forma de escudo, já é automático, ele não consegue desenvolver, ele não consegue aprender, então vem esse comportamento. Então vamos ser auxiliadores dessa criança, vamos mediar essa criança, de forma nítida, de forma real, que seja com eficácia, que essa mediação aconteça. A mediação, quando eu falo da mediação, eu falo do auxílio real, de estar ali. Mas, Jaqueline, eu tenho na turma 30 crianças, como que eu vou? Vamos trabalhar com ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, colocar ele do aluno que é mais tranquilo, é mais focado. Sempre tem, na sala de aula você tem diversas personalidades comportamentais, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. Então observa aquele que aprende com mais facilidade, que é mais focado, coloca junto, faz um trabalho de zona de desenvolvimento proximal um com o outro. Então, para que o lado positivo se evidencie, porque todos nós somos bons em alguma coisa. Então, o seu papel, professor, o seu papel, papai, mamãe, educador, vovó, quem estiver assistindo, quem estiver querendo saber mais para ajudar a criança com TDAH, é descobrir o lado bom, no que essa criança é boa, no que essa criança tem mais desenvoltura, no que essa criança se destaca. E é aí que vocês vão estar trabalhando. Quando nós paramos para ver toda essa parte do processo ensino-aprendizagem da criança com TDAH, o que é criança com TDAH? A Associação Brasileira de Déficit de Atenção define o TDAH como um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece geralmente na infância, mas pode perdurar por toda a vida se não for devidamente reconhecido e tratado. Então eles têm uma maior relevância no período da infância. Então a importância do papai, da mamãe, da família estar se empenhando para estar fazendo um trabalho de investigação com uma equipe multidisciplinar, com uma equipe médica, para ver como que essa criança pode ser ajudada, quais profissionais que essa criança precisa ser acompanhado. Com certeza
O neuropediatra infantil vai estar dando uma orientação, vai estar direcionando essa família. Então, a ajuda o quanto mais rápido possível, né? O auxílio para essa criança, tudo se resolve, pessoal. Nós precisamos nos manter informados para poder orientar o processo na caminhada da vida dessa criança, ok? É caracterizado por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Então, característica da criança com TDAH: desatenção, inquietude e uma criança impulsiva. Melhor definição para o aluno com TDAH é a interação entre escola, família e essa criança ser entendida e escutada. Então, não adianta, vou falar para o papai e para a mamãe: ai, vou levar ele para a escola, que se resolva lá, ou na escola. Pronto, na hora dessa criança ir embora. Não, é um trabalho de conexão. Tem que estar interligado. É um outro posicionamento fundamental. Essa criança precisa ser escutada de uma forma muito lúdica, né? No diálogo, professor. Sente com essa criança, faça uma anamnese sem ele perceber. E aí, o que você gosta? Qual é a disciplina que você mais gosta? O que você gosta mais aqui na escola? Na sua área, ali no campo educacional, tenta mostrar para essa criança o lado bom, né? Tenta levar a ludicidade, levar jogos. Às vezes você observa que ele tem uma dificuldade na matemática ou no português, a área que essa criança desenvolver uma dificuldade no processo, esteja ali levando o lúdico, levando a interação, levando essa troca. Então a família e a escola precisam estar falando em unidade, precisam estar com feedback conectado, precisa ter essa ligação, essa conexão, porque no meio dessa conversa, no meio desse processo tem uma criança se desenvolvendo, né? Uma criança que não sabe por que o corpo dela se agita tanto, uma criança que não sabe porque ela não consegue prestar atenção, uma criança que não consegue processar e entender porque ela tem dificuldade para aprender como os outros colegas. Os colegas olham para o quadro e entendem. Entendi, professora. E ela não, ela fica numa inquietude que não consegue focar, centralizar no objetivo, não consegue processar. Outra coisa também que eu queria aqui ressaltar, falar do PAC, do processamento auditivo central, né? Você pode, no caso, se você perceber que essa criança, não digo só criança com TDAH, né? Qualquer criança, mas como nós estamos falando do TDAH em específico, eu vou abrir esse parêntese para estar colocando essa situação. Você viu que essa criança sentou, a professora está explicando, ou então você mesmo, papai e mamãe, essa criança tem dificuldade de processar, é como se tivesse um fiozinho desencapado, né? Ela está ali esforçada, focada, mas na hora de processar, de enviar para gerar o aprendizado, não acontece. Então é necessário fazer o PAC, o exame do processamento auditivo central, para ver se essa área está toda ok, para que o aprendizado se efetue com excelência, para que ele seja efetivado na vida dessa criança. Então, ajudar a criança com TDAH é todo um processo de investigação, de investimento nessa criança, ok? Vamos para o nosso próximo assunto. Para desenvolver a atividade com a criança, pode separar 2 dias na semana. É bem interessante esse processo, professor. Em casa também, né? Tirar 2 dias focado, né, com atividades lúdicas. O professor não vai ajudar só a criança com TDAH, mas também vai estar auxiliando os demais, né? Porque o lúdico ele vai trabalhar lá direto no cognitivo, levando um conforto e aflorando o interesse dessa criança. Então o que a gente pede é 2 dias, né? 2 dias do lúdico, 2 dias de aprender matemática brincando, 2 dias de fazer uma produção textual brincando, né? Produzindo. E quando eu falo brincar, não é tá aí o jogo, resolve, gente. Não é isso. É uma atividade direcionada. É o educador, até o papai e a mamãe jogar ali, ó, orientando. É assim, dando regras. E para o TDAH, implantar os jogos em sala de aula, em casa, é bom para poder administrar essa parte de regras e limites.
onde eu começo, é a vez do meu amigo, agora é a minha vez. Ah, eu perdi, ele ganhou. Ah, eu ganhei, ele perdeu. Então, assim, o jogo, a criança brincando, essas regras vão estar sendo ensinadas. Sem estresse, sem gritaria, você entendeu? Não tem nada disso. Através do lúdico, da brincadeira, né? Um cognitivo ali cheio de interesse, porque a criança em si, não só com TDAH, a criança em si, quando você leva a diversão, quando você leva a alegria, a criança, na verdade, eu quero falar sobre isso, ela está aberta para aprender, né? A criança, ela gosta de estudar, a criança, ela gosta de ir para a escola. Esses bloqueios acontecem quando essa criança chega até a unidade escolar, até a sala de aula, e ela vê que ela não consegue se desenvolver como os demais colegas. Não consegue aprender. Quando ela vê que tem alguma coisa que não a permite gerar o aprendizado. Aí os bloqueios vêm. Ah, eu não quero ir para a escola, eu estou com sono, e começa história dali, história daqui. Porque a criança, ela gosta, assim como o adulto, né? Gosta de acordar e trabalhar, o adulto precisa produzir através do trabalho, a criança tem a mesma necessidade para brincar e para aprender. É a mesma necessidade. A mesma necessidade que o adulto tem, a criança também tem. Então, se isso não está funcionando de forma correta, precisamos investigar. Precisamos compreender o que está acontecendo. O que houve em meio a esse processo que não está ocorrendo um aprendizado, não está tendo interesse. Ah, a culpa é de quem? Não, não tem culpado, não é hora de achar culpado. É hora de nós investigarmos o que está acontecendo no processo ensino-aprendizagem dessa criança. O que essa criança não está conseguindo processar, porque essa criança não está conseguindo interagir, porque essa criança não está conseguindo aprender. Para nós criticarmos, rotularmos? Não. Outra coisa, ele é TDAH, por isso... Não, não é esse o objetivo. Um laudo, quando chega, um laudo médico, um diagnóstico médico, quando chega na mão do psicopedagogo, do pedagogo educacional, do orientador educacional, da equipe diretiva, dos professores, não é para rotular uma criança, não é para marcar ali, ele é isso. Não, não é isso. É para você, profissional, para você, educador, professor, quem está acompanhando essa criança, pesquisar, estudar, investigar meios de auxiliá-la, de conduzi-la ao processo, de levar ao processo de aprendizagem, correto? Então, quando chega um laudo fechado, um diagnóstico fechado, é para você estar auxiliando essa criança e não rotulando, ok? Realizando atividades voltadas para o desenvolvimento da atenção, onde vai ajudar a todos, sendo um dia lúdico, onde vai facilitar no processo da aprendizagem. Então, você separou 2 dias para realizar atividades voltadas para toda essa parte lúdica. Vai ajudar só com TDAH? Não. Todos vão ser beneficiados, porque vai estar estimulando. E tudo que estimula é bom. Tudo que acrescenta é bom, ok? Então, pessoal, quando a gente fala durante esse processo, é preciso estruturar o espaço onde atenda às necessidades do aluno para maior desenvolvimento da sua capacidade, ok? O espaço vai ser organizado, vai ser estruturado, vai ser ampliado, ele vai estar lúdico para que estimule esse aluno, tá? E estimulando a sua capacidade, porque ele tem todo esse processo TDAH, mas ele tem uma capacidade. Então, nós temos que descobrir como estimular e gerar interesse no processo da aprendizagem. Como ativar essa capacidade do aprendizado. Estimulando para que o aluno queira aprender, o desenvolvendo para aprender a aprender. Então, assim, quando você estimula o aluno a aprender, ele vai estar voltado para todo esse processo. Torna a repetir, ele é agitado, já está laudado, tem uma resposta que ele tem TDAH, vem um laudo médico dizendo que ele tem TDAH, transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade. Qual coleguinha da turma tranquilo, focado, que poderia estar auxiliando? Vamos trabalhar. Tenho 4 crianças nesse perfil em sala de aula. Ótimo! Na segunda ele senta com um, na terça ele senta com outro. Aí, professor, o que você vai fazer? Você vai fazer o rodízio da turma toda.
entendeu? Num dia você coloca os 3 com ele, faz grupo de 4 para desenvolver uma atividade. Pode ser um desses dias, tirando 2 dias, você pode desenvolver uma atividade em grupo de 4, não sei quantas crianças tem na sua turma, grupo de 5, grupo de 6, a qual essa criança, lembrando, a criança que tem o perfil do TDAH, ela precisa estar no grupo, interagindo com o grupo que tem umas características diferenciadas da dela, para que as crianças que estejam nesse grupo interfira de forma benéfica, gerando um aprendizado para ele, ok? Então, assim, vamos estar pensando, criando meios, pesquisando, investigando meios de estarmos ajudando as nossas crianças, ok? No caso da criança com TDAH, a atenção é um dos pontos principais para ser trabalhado, para que o aprendizado se efetue. Então, você vai estar gerando meios e processos para que essa criança consiga desenvolver a sua atenção. Não adianta você ficar, fulano, tenha atenção, aí pega e bate no quadro, pá, 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 olha pra cá. Não, não é assim. Não é assim. Ele já sabe que ele não consegue focar. Ele só não consegue explicar. A criança, ela só não consegue mensurar e explicar o que está acontecendo com ela. Então, nós que somos os adultos é que temos que conseguir resolver essas situações, ok? Se for em casa, com o papai e com a mamãe, crie atividades do dia a dia, diária, a qual ele vai precisar treinar a atenção dele. Se tem um irmão mais velho, mais focado, excelente. Se tiver um irmão igual, então vai trabalhar em parceria com os dois, ok? Se tiver um irmão mais velho, mais focado, irmão mais novo, mais focado, vai trabalhar a zona do desenvolvimento proximal com os dois, um estimulando o outro, ok? Vamos lá. Considerando a atenção como função cognitiva relacionada ao processo orgânicos, né? Sendo o quesito fundamental para o processo de memorização e da aprendizagem. Então, a atenção, ok? É uma função cognitiva que ela é relacionada ao processo orgânico, sendo o quesito fundamental para o processo da aprendizagem. Então, ela vai estar numa função cognitiva. Cognitiva é o quê? Onde gera o aprendizado. Então, se a atenção está conectada, ligada, interligada a esse processo, para o seu aluno aprender, nós temos que estimular essa atenção. Repito, estimular essa atenção gritando, olha para cá, você não... Não é assim. O processo não é esse. É gerando meios, estímulos, atividades, trazendo lúdico, fazendo brincadeira. Ainda, professor, que você precise hoje vou dar uma atividade que eu preciso de plena atenção dessa turma, principalmente dessa criança que tem um TDAH. Então, eu aconselho você tirar meia hora antes de você iniciar todo o processo do ensino da disciplina com um jogo que vai estar aguçando a atenção, focando e de uma forma bem tranquila sair do jogo e já entrar na atividade. Ou um jogo que consiga, uma atividade que consiga já entrar dentro do exercício, ou o próprio exercício com o jogo, ok? Então, assim, é algo novo, ele vai ter que gerar um aprendizado, ele vai ter que se esforçar, sabe, gente? É um esforço, para quem tem TDAH, o esforço do aprendizado, ele chega a ser estressante. Então, assim, ele vai ter que se esforçar muito mais do que uma criança que não tem TDAH. Então, é um desgaste mental e físico muito grande, ok? Sendo a atenção fundamental para esse processo de aprendizagem e aquisição de informação. Então, nós já entendemos que a atenção, por isso que a criança que tem TDAH não consegue aprender. Porque ela tem um déficit de atenção, junto com a agitação, com a hiperatividade. Então, o aprendizado não se efetua, não acontece. Porque nós sabemos também que é um fator que vai orgânico, num processo orgânico, que vai gerar lá no cognitivo, relacionado ao cognitivo. Então, ela é fundamental.
Então, se você tem em sala de aula, papai e mamãe quer ensinar alguma coisa em casa para a criança, mas esse menino você não aprende, eu já falei 10 vezes. É isso aí. Vai falar 100 vezes até ele aprender. Porque ele tem déficit de atenção, uma falta da atenção com a agitação, com a hiperatividade. Então ele precisa ser treinado, ser ajudado para gerar o aprendizado, para que a aprendizagem se efetue. Então tem que ser investigado meios de estar gerenciando essa atenção. Gritando, falando que ele não tem atenção, isso aí ele já sabe que ele não tem, que ele não consegue focar, isso aí ele já sabe. Você só está só diminuindo a autoestima dessa criança. Você está pegando tudo e jogando no ralo. Você só está dificultando a situação. Quando você grita, quando você estressa, você está secando essa criança. Então, vamos gerenciar isso de uma forma lúdica. Vamos gerenciar isso de uma forma dinâmica, de brincadeira, de felicidade, de alegria, ok? Com intervenções legais que vão gerar resultados positivos. Nós precisamos de resultados, mas nós não temos resultados legais, bons, com grito, com estresse e rotulando a criança, dizendo que a criança não consegue. Isso aí ela já sabe. Então, nós que somos adultos e temos que administrar todo esse processo dessa criança, ajudar essa criança a estar descobrindo meios de focar, porque ela já sabe que ela não consegue focar, ela não consegue gerar aprendizado. Nós é que vamos proporcionar todo esse processo para essa criança, ok? No Manual do Diagnóstico e Estatística dos Distúrbios Mentais, o DSM-3, em 1980, denominou o transtorno em TDA. Né? Eles diziam que só tinha o déficit de atenção. Eles não reconheciam a hiperatividade. Porém, pelo fato de acreditarem que a dificuldade em se encontrar e manter a atenção para o fator predominante. Então, eles até 1980, o diagnóstico de estatístico, né, de distúrbios mentais, só tinha o TDA, o transtorno de déficit de atenção. Após essa data, no ano de 87, o transtorno de déficit de atenção foi renomeado para TDAH, transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade. Antes dessa data, só se reconhecia como TDA, né? Transtorno de déficit de atenção. Após estudos, 1987, reconheceu que existia junto a hiperatividade, a agitação da criança, resgatando a ênfase na hiperatividade e na impulsividade, sintomas que anteriormente haviam sido menos considerados, né? E hoje eles são bem agravantes devido à agitação da criança, principalmente no processo em sala de aula e em casa também. O TDAH e a sua definição como um dos distúrbios de comportamento que afeta a vida tanto socioafetiva como profissional e principalmente escolar. E com isso, ele pode ser caracterizado por atividades motoras excessivas, falta de atenção e impulsividade. Então a gente vê que toda essa parte de impulsividade, falta de atenção, isso vai dar, é o que nós já falamos, vai dar reflexão lá na sala de aula, lá na vida escolar, principalmente na vida escolar, socioafetiva, a vida social dessa criança. Então, assim, quando a gente não rotula, não tem rejeição. Então, o objetivo é a gente saber conduzir o processo com essa criança para que essa criança tenha uma vida social saudável. Ela saiba ter um comportamento afetivo de relacionamento. E em sala de aula, ela saiba administrar isso. Nós temos que amadurecer essa criança. Não ficar o tempo todo falando para a criança, você é TDAH. Não precisa ficar o tempo todo. Mas você conversa com a criança. Olha, nós vamos ter que trabalhar melhor a parte da sua atenção. A mamãe precisa que você tenha um comportamento mais tranquilo, para a criança aprender a se autodisciplinar, tá? Jaqueline, eu vou falar isso uma vez e vai resolver? Não. 2? Não. 3? Não. Você vai ter que sempre estar conversando com seu filho. O diálogo acaba sendo um comportamento terapêutico, tá? Sempre, se for uma criança pequena, abaixa, vá até a criança. Se for um adolescente, dialoga, conversa. Sempre conversando e falando, olha, eu preciso, a mamãe precisa para o seu bem em sala de aula, que você se comporte em casa. Olha, não é assim, não precisa essa agitação toda. Vamos acalmar um pouco,
né? Seria legal, o que eu indico também, para ter em casa e até na sala de aula também, aqueles potes que acalma, né? Para a criança ficar ali, eles são bem terapêuticos e dá aquilo na mão. Tá muito agitada, pessoal? Vamos sentar. A professora pode pegar uma historinha e contar com uma voz bem suave, uma voz bem tranquila, para que todos ali entrem nesse ambiente. Então são atitudes que vão ser tomadas para ajudar essa criança, que vai ser benefício para todos, não só essa criança específica. Eu quero que vocês entendam que a inclusão é o que muitos profissionais, principalmente da área da educação, não conseguem compreender. Como que eu vou trabalhar a inclusão com essa criança se eu tenho 20? Entendeu? Onde eu vou colocar os outros? Eu tenho 20 crianças em sala, o que eu vou fazer com os 19? Não, é um processo a qual todos estarão, sem eles perceberem, né, de uma forma, quando você entra com lúdico, né, com essa troca, quando você entra com essa dinâmica, né, acaba todos sendo envolvidos sem eles se perceberem que estão sendo envolvidos, ok? O DSM, Manual do Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, da Academia Americana de Psiquiatria, define o TDAH como um padrão persistente, desatenção ou hiperatividade, impulsividade, cujos sintomas interferem ou reduzem a qualidade do desenvolvimento acadêmico, social ou ocupacional. Então, o Manual do Diagnóstico Estatístico da Academia Americana diz que a qualidade do desenvolvimento acadêmico, social e ocupacional. Então, ele vai interferir, vai dar uma baixa qualidade na acadêmica, nos estudos dessa criança, na vida social, e nós não queremos isso. Então, vamos procurar sempre meios para que a gente possa estar auxiliando essa criança todo durante esse processo, ok? A atenção é a maior dificuldade para uma criança que tem TDAH. E isso acontece de maneira mais acentuada dentro da sala de aula, já que é nesse local que ele realiza tarefas que exigem maior concentração. Então, assim, a gente foca bastante a sala de aula, porque a gente já viu anterior que é um processo, né, cognitivo, é um processo que interfere no aprendizado. Então o déficit de atenção ele está totalmente interligado em sala de aula, porque essa criança, para ela sentar, ela precisa se acalmar, para ela focar no que a professora está falando, entender, copiar, responder. Olha o processo, gente, olha o processo. Então, para uma criança que tem TDAH, conseguir pautar todo esse processo e administrar não é fácil, não é fácil. Então, assim, precisamos estar buscando sempre formas de auxiliar e ajudar essas crianças, ok? Então, pessoal, todo esse processo na vida dessa criança. As principais dificuldades apresentadas na escola: não copia do quadro uma frase completa, não consegue copiar, não acentua palavras corretamente ou fazer contas de somar e faz de subtrair. A professora está passando uma conta de somar, ele vai fazer de subtrair. Então, assim, isso tudo é devido à falta da atenção, o déficit da atenção. E quase sempre durante a explicação, por ele não conseguir focar, ele perde o interesse. E ele agita, e ele belisca o colega, e ele conversa com o da frente, conversa com o de trás, da direita, da esquerda, ok? Então, assim, senão, com esse comportamento, ele não vai conseguir copiar, ele não vai conseguir palavras, ele vai ter pressa, agitação, hiperatividade. Ele não vai pensar que ele tem que botar vírgula, que ele tem que botar ponto, que café tem acento, que bebê tem acento. Ele vai escrevendo, a professora escreveu a frase, ele vai escrever a frase de qualquer forma, entendeu? Não vai escrever completa. Nessa atividade, ainda mais se a criança estiver no processo de alfabetização, a parte sensorial iria ajudar bastante, né? A professora viu que a criança apresentou uma dificuldade de copiar uma frase completa do quadro. Ela pode levar potes com pó de café, com lavanda, com várias especiarias com cheiros diferenciados. E vai ser uma aula terapêutica. E eles com caderno, com lápis, com a borracha. E
Vamos lá, agora vamos sentir o cheirinho do café. Todo mundo vai sentir o cheirinho do café. Vamos escrever uma frase com café? Você vai aguçar o interesse. Então, se você aguçou o interesse dessa criança, você estimulou automaticamente o foco da atenção. Então, esse é o objetivo, tá? Eu sei que fulaninho vai ter dificuldade para escrever no quadro. Leva gravuras, dá placas e vai colocando na mesa. Forma uma frase com essa placa. Se ele gosta de futebol, imprime lá uma imagem do futebol. A placa dele vai ser a do futebol. Ele gosta de carros. A placa dele vai ser de Fórmula 1. Entendeu? Qual o interesse? Ele gosta de Hot Wheels. A placa dele vai ser do Hot Wheels. Entendeu? Então, assim, você vai procurar meios para que essa criança efetue e consiga se disciplinar para a escrita, para acentuar, ok?